Carinhosamente bom dia aos amigos de todo o Brasil. No ar mais um programa Espiritismo via satélite, diretamente de Salvador, ao vivo, para mostrar sempre ao Brasil o que é o verdadeiro e único Espiritismo. Aquele Espiritismo que é simplicidade. Nada de misticismos, nada de apelação, nada de posturas antiéticas, nada de apelação religiosa, nada de tentativa de converter ninguém. E nada também de se dizer dono exclusivo da verdade. E o nosso bate-papo de hoje traz uma pessoa muito querida por você, telespectador. É aquela pessoa que você já me cobrou de algumas vezes, por e-mail, por telefone. Cadê ela que nunca mais apareceu? Você brigou com ela? Porque tem alguns telespectadores que dizem assim, outro dia eu cheguei, onde é que eu estava, meu Deus do céu? Acho que era em São Paulo, parece que foi em São Paulo, e alguém me chamou num canto, falou: você teve algum problema com o Djalma Margolo? Eu falei: não tive problema nenhum. Por que nunca mais ele veio ao programa? Faz mais de um ano que Djalma não aparece no programa. Eu falei: meu amigo, Djalma mora em Ilhéus, apesar de ser na Bahia, Ilhéus fica no sul, e não é qualquer momento que ele vai em Salvador. Geralmente quando ele vai em Salvador, tem compromisso no mesmo dia com palestras e não pode. E a nossa companheira também, que retorna hoje ao nosso programa, ela é muito ocupada, ela é convidada também a proferir palestras em vários lugares, tanto da Bahia como do Brasil, devido à sua grande experiência. É uma psicóloga, é uma psicanalista, é uma das diretoras da Federação Espírita do Estado da Bahia, e toda vez que vem aqui, ela fala aquilo que a gente precisa ouvir com a sua doçura, o seu carinho. E é com muito prazer que recebo hoje para falar sobre a paz e também sobre a importância da mãe, neste Dia das Mães, a minha querida amiga Ruth Brasil Mesquita. Bom dia, Ruth, que prazer receber você em nosso programa novamente. O prazer aqui é meu. Quero dizer aos queridos amigos que jamais nós brigamos. É mesmo, a nossa né? amizade é sólida, o nosso amor é fraterno, somos uma reciprocidade de solidariedade, de carinho, de vibração. Aos telespectadores, as telespectadoras, principalmente no seu dia hoje, os nossos votos de muita paz, a nossa homenagem às mães, avós, bisavós, as mães que são mães, as mães que são mães adotivas, os homens também que são mães, enfim, felicidade, alegria no Dia das Mães. Oi, que beleza. Ruth, hoje nós vamos falar sobre paz, né? Então você formule a sua pergunta para a Ruth pelos nossos telefones habituais, que é o 071 322 9977 ou 322 9205. Ou ainda pelo fax 322 9505, ou ainda pelo e-mail perguntas@redivisão.net, que é o nosso e-mail. Mande só por este. Eu repito, nós temos o e-mail da Seda, que é o seda@redivisão.net, mas não faça pergunta por ele, faça só sobre o perguntas. Durante o programa, só sobre o perguntas. Porque pelo seda@redivisão.net nós não vamos atender, que é o e-mail mais do expediente durante a semana. Use o Seda para outras coisas, ok? E vamos conversar com a Ruth. Ruth, como é que está a questão da paz no mundo? Você, como psicóloga, que tem penetrado no íntimo das pessoas e no objetivo de transformar as suas vidas um pouco melhor, as pessoas estão mais em paz, estão menos em paz, ou esse processo aí está estabilizado? Como é que está isso, hein? Olha, Alamar, eu percebo como um processo que algumas pessoas estão se voltando, estão sensibilizadas, estão se conscientizando sobre a paz. A paz, queridos amigos e amigas, é uma necessidade imprescindível. Nós evoluímos até aqui com a cultura da não violência. Porém, nós, seres humanos, ao mesmo tempo, conseguimos, vamos dizer assim, desenvolver uma tecnologia e um poder também de destruição, que ou a gente assume e aprende a cultura da paz
e não violência, ou nós não teremos futuro aqui no planeta Terra. Porque já temos condições de destruirmos o planeta várias vezes. É mesmo, né, Ruth? Com esse arsenal nuclear. Então, é uma aí, né? questão de cultura. Até agora foi a cultura da violência. A cultura da violência nos trouxe esse estado de progresso. Nós temos que reconhecer isso também. E aprender uma outra cultura não é fácil, Alamar. Não é fácil mesmo, não. Não né, é Ruth? fácil. Não é fácil e, ao mesmo tempo, é absolutamente possível. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque a paz está dentro de nós. A paz está no núcleo do nosso ser. Ou seja, o ego é uma expressão do eu superior. Em nível de centro da gente, há uma dimensão, uma frequência vibratória, uma energia que é percebida como paz. Esta vibração em nós, que exige um processo de educação, de autoeducação, de autodescobrimento, mas que é fácil, não é? A primeira questão é a gente se descobrir como essa potência de paz. Quando a gente se descobre como essa potência de paz, tudo dá certo. Por quê? Porque a gente começa a fazer um trabalho de educação. E eu estava dizendo o seguinte, olha, no momento que a gente contacta com este núcleo do nosso ser, nós sentimos um relaxamento no corpo físico. O corpo relaxa, o emocional se acalma e a mente também tem um discernimento, tem maior clareza. Então, a paz, nesse momento, é a chance de sobrevivência da humanidade. Por isso mesmo que nós trabalhamos pela paz. Eu me dedico a parte do meu tempo, uma parte valiosa do meu tempo, eu divido o meu tempo em 3 frentes. Uma, eu trabalho no movimento espírita. A outra parte do tempo eu me dedico à paz. E a outra parte ao trabalho profissional. Para conciliar isso tudo aí não é mole não, né? Não é não. Exige um aprendizado fascinante, Alamar. E telespectadora também. Qual é o aprendizado fascinante? O uso melhor do tempo, né? O discernimento de valores, a organização, a disciplina. Enfim, para mim é um desafio, mas é um desafio extremamente interessante. Ô, Ruth, qual é o limite entre a psicóloga e a espírita? Tem algum limite ou as duas coisas se completam? Como é que fica isso? Olha, eu costumo dizer que eu sou uma espírita psicóloga. É isso que eu costumo dizer. Porque a psicologia é uma profissão, como a engenharia, a medicina, o direito, né, a comunicação, são profissões. Agora, não resta dúvida, quem tem o conhecimento da doutrina espírita tem recursos valiosos para ajudar as pessoas. Não resta dúvida. Nós temos uma compreensão maior das grandes escolas psicológicas, daquilo que está a serviço do ser humano, né? A técnica. A psicologia oferece técnicas, oferece uma metodologia, oferece uma abordagem, uma linguagem com relação ao ser humano, uma compreensão. E esta compreensão, nós em psicologia, acho que é uma oportunidade magnífica esta profissão. Eu também sou pedagoga e gosto da educação. O trabalho da paz é mais um trabalho na educação, não resta dúvida. Agora veja só, com a psicologia a gente aprende a não julgar, absolutamente a não julgar, porque todo mundo tem seus motivos de expressar suas dificuldades. Para expressar dificuldades, para termos nossas dificuldades, nós temos motivos. Não é porque nós sejamos essencialmente maus, não se trata disso. São motivos, são histórias de vida, são histórias de desenvolvimento, são estruturas também da psique, né? Enfim. Então, a psicologia me dá essa compreensão, e essa compreensão se amplia, porque sendo espírita eu sou cristã. Né? Eu tenho Jesus como modelo e guia, e com Jesus eu aprendi: não julgueis para não ser julgados.
com a psicologia nós aprendemos o que é que significa não julgueis para não sermos julgados. Ô Ruth, os telespectadores começam a fazer as suas perguntas, e a primeira que nós recebemos é de Petrolina, aqui em Pernambuco, é da Maria Bonzas. Ela diz o seguinte: ela está precisando de paz, hein? A minha mãe desencarnou, doutora Ruth, há 12 anos. Eu choro a sua falta e sinto ainda muita saudade diariamente, até hoje. Por quê? Abraços para todos. Alamar, um beijão e parabéns a toda a equipe. Maria, minha querida amiga, irmã, porque há um fenômeno chamado luto. O luto não representa apenas a roupa que a gente veste. A gente pode até nem vestir a roupa. Estarmos com a roupa, como vocês estão vendo, com a cor da qual eu estou usando. E estarmos no luto profundo. O que é esse luto? O que é que ele representa? Representa a falta do lugar que a pessoa ocupava no nosso psiquismo, na nossa afetividade, nas nossas relações. É isso que é o luto, né? Então, é natural que você sofra essa ausência. Agora, eu quero lhe dizer que você perdeu o corpo físico da sua mãe, mas não perdeu o espírito, hipótese alguma. A minha mãe também desencarnou já fazem anos, já fazem décadas. Eu quero pedir permissão ao nosso companheiro Alamar para contar rapidinho uma história. Depois que minha mãe desencarnou, quero até dizer que eu ajudei no processo terminal da minha mãe para que ela desencarnasse muito bem. Não é? Pode ser que a gente ainda dê para contar essa história aqui nesse programa. Mas eu estava no Canadá anos depois, e vocês imaginem que coisa surpreendente. Fomos convidadas por uma amiga que conhecemos no Canadá a ir a uma daquelas igrejas comuns no Canadá. E eles recebem pessoas que são espécie de pastores de outros lugares. Neste dia seria um pastor da Inglaterra. E geralmente são pessoas clarividentes também. E estávamos lá participando com todo respeito, né, do culto, atendendo o convite. E o pastor começou a olhar de uma maneira significativa para mim. Eu nem entendia muito o que é que ele tanto me olhava. E ele não pôde, ele interrompeu o culto e disse assim: olha, eu estou vendo ao lado dessa senhora, e me apontou. Né? Claro, eu sou diferenciada pela cor, pelo tipo. Lá estavam todos brancos, vamos dizer assim. E graças a Deus a gente aqui com essa mistura bem brasileira, né? E ele me disse assim: mas eu estou vendo ao seu lado uma senhora que disse que se chama Maria. Ele não sabia pronunciar Maria. Eu estou dizendo a ela que é Mary. Ela disse não, que é Maria. E está dizendo que é sua mãe. Agora um detalhe. No Canadá, na British Columbia, em Vancouver. E mais, ela está dizendo que você deu umas poucas joias que ela dividiu e deixou para você também. Isso era uma coisa particular de família. Bem, o outro detalhe. E ela está dizendo que é de um lugar muito pequeno lá da Bahia, que se chama, e para ele pronunciar, telespectador, foi muito difícil, Mirandela. Minha mãe é de Mirandela, um lugar que não é nem ainda um município. É um lugarejo do município de Ribeira do Pombal. Não está no mapa, não consta no mapa Mirandela. Aí são coisas de mãe, viu? Ela até me fez um pouco de vergonha em pleno Canadá, porque ela disse assim: e diga que eu estou acompanhando-a nessa viagem, e estou muito admirada dela estar sozinha viajando por lugares tão civilizados. Quase que eu digo para minha mãe: olha, o senhor diga a ela que o Brasil também é civilizado. Mas é brincadeira, era o carinho de mãe. Maria, sua mãe vive. Sua mãe é uma individualidade eterna. É como Rabindranath Tagore, no Gitanjali, oferenda lírica, que lhe deu o prêmio Nobel de Literatura. Ele diz assim: fizeste-me eterno, tal foi o teu prazer. Deus nos fez eternos, fez a sua mãezinha eterna.
O luto é assim, aquela energia que você vinculava-se a ela, é um processo energético, não é simbólico apenas o vínculo, é energético. Essa energia vincular, vamos dizer assim, como se fosse um feixe que você transmitia para ela, dava e recebia, trocava. Na hora que o espírito desencarna, essa energia volta toda para você. E aí a gente sente uma saudade maior, um peso à solidão. Daí o que é que devemos fazer? Em primeiro lugar, ajudar esse espírito a se adaptar bem no mundo espiritual. Quanto mais a gente fica, minha mãe, eu não vivo sem você, meu pai, eu não vivo sem você, o marido ou filho, etc., a gente está simplesmente atrapalhando a pessoa. Porque as pessoas na outra dimensão recebem os nossos pensamentos, recebem os nossos sentimentos. Outro dia, uma pessoa que eu conheci aqui no plano físico desencarnou, eu fui fazer uma visita no hospital, depois fui ao sepultamento do corpo. Mais de um ano depois, essa pessoa chega na mediúnica e diz assim: Ruth, graças a Deus que eu estou aqui, porque você falava da imortalidade, mas eu não sabia bem como era, eu nunca quis saber disso direito. Agora eu estou vendo que é um fato, agora eu não consigo sair do cemitério, estou preso, estou vendo os despojos desintegrarem, até que sua mãe é quem vai conversar comigo e você vai levada lá para conversar comigo. Eu entendi, porque eu sempre digo, olha, à noite eu também trabalho, porque durmo, o corpo dorme, mas o espírito está livre. E todas as noites eu entrego a Deus para, como psicóloga, como educadora, estar inserida numa equipe para ajudar as outras pessoas. E ele me disse assim: você vem conversar comigo. E hoje eu vim trazido aqui. Agora eu vou lhe pedir, peça a fulana de tal, uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima, não vamos nem declinar, né, o grau de parentesco, que me perdoe. Por favor, por caridade, me perdoe. Porque ela diz que perdoa, mas não perdoa. Porque ela fica lembrando minhas faltas. Todas as vezes que ela comenta minhas faltas, me dá uma dor muito grande. Eu recebo, aí fico mais preso ainda. Diga a ela que por caridade me perdoe, porque nós tivemos momentos felizes também. Então, nós demos o recado, naturalmente. Mas naquele momento, ele pôde ser retirado de permanecer no cemitério e ir para uma colônia espiritual a fim de se recuperar. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus não condena, Deus é amor. Como João Evangelista dizia: meus filhinhos, Deus é amor. Ai, que bom, né, Ruth? Olha que maravilha, isso é uma beleza. Que as comprovações da imortalidade da alma, uma coisa extraordinária. Eu quero agradecer o carinho, como foi recebido nessa semana em São Paulo, no evento maravilhoso realizado domingo passado em São Bernardo do Campo. Obrigado, Laodiceia, a esses amigos tão maravilhosos, André, toda essa turma boa aí. Foi uma beleza, evento gostosíssimo. Meu abraço para o meu amigo José Carlos de Lucas, juiz de Direito, São Paulo, e o Avildo Fioravante, que foram palestrantes também junto comigo neste evento. Mas foi bom demais, que maravilha, hein? A turma de São Roque, aquele conjunto musical de São Roque, tão bonito, com aquelas músicas belas lá, que bom, foi uma beleza. E peço a turma aí do Grande ABC em São Paulo, que vamos fortalecer a USE São Bernardo, a USE Santo André, Diadema, São Caetano e a USE São Paulo também. Vamos unir, dar as mãos para que a divulgação do Espiritismo esteja sempre em alta. E meu carinho também aos amigos de Campinas. Ai, que beleza aquele evento aí em Campinas, hein, Esmeralda? Que bom! Aquela mesa, eu não esqueço, hein? Ave Maria, tava demais, hein? Um beijão a essa turma toda, um beijão também ao chuveiro da Rita, viu? E estamos aqui com nossa querida amiga Ruth Brasil. Ô Ruth, eu tenho uma questão aqui. Muita gente promove guerra, promove violência, dizendo que é preciso, para mudar
para o conceito de paz. E é o meu amigo Gustavo Mateus, lá de Limoeiro, em Pernambuco, que está sempre participando do nosso programa. O Gustavo não perde um domingo. Ele diz o seguinte: o pessoal do Tio Sam costuma pregar que algumas vezes utilizam a guerra para manter a paz. Será que isto tem fundamento? Olha, a paz dos acionistas, a paz dos fabricantes de armamento, é verdade, e a paz daqueles que detêm o poder econômico no mundo. Meu amigo, vamos raciocinar sobre o seguinte. Olha, cerca de 3 bilhões. Aliás, a Terra tem, vamos melhor, a Terra tem 6 bilhões de habitantes. A renda per capita no valor de $500, referente mensalmente, hein, a 3 bilhões e 640 milhões de pessoas, esta renda está em mãos de 400 pessoas. Dessas 400 pessoas, a maior parte, a grande porcentagem, são norte-americanas, são lá do Tio Sam. Aqui no Brasil, a renda que daria uma vida condigna a 64 milhões de pessoas, encontra-se em mão de 2% de pessoas. Para você ter uma ideia, a moeda corrente, né, o dinheiro que a gente pega, que representa de alguma forma um tipo de lastro, né, um tipo de valor, esse dinheiro também só são 2%. 98% do capital está sendo transformado em ação, são ações das bolsas, e que o indivíduo manipula, empresa, manipula a energia monetária. Então, esta guerra, até agora, ela é necessária, principalmente de um tempo para cá, para manter esse status quo. Também há um detalhe: os 400 mais ricos do mundo, os 2% mais ricos do Brasil, que detêm a renda do Brasil, não é? A maior renda do Brasil. Essas pessoas ou mudam de padrão, ou nós na Terra mudamos de padrão, ou a gente não vai conseguir, como dissemos no início, sobreviver. Então a paz é uma questão de sobrevivência. Nós da humanidade temos agora uma opção: ou a paz ou a catástrofe. Eu não estou sendo aqui algo assim tão catastrófica, vamos dizer, mas é uma realidade. É uma realidade por causa da degradação do meio ambiente, por causa do processo de aceleração, né, a curva negativa ou de aceleração negativa da destruição da biodiversidade. A dificuldade da gente conviver como uma unidade na diversidade. Então a paz, sim, a paz é que é necessária, e guerra nunca fez paz, tratado nunca fez paz, político nunca fez paz em nenhuma história da humanidade. Eu nunca vi também. Eles esgotam os recursos bélicos. Quando eles esgotam os recursos bélicos, que as indústrias bélicas já não dão conta de produzir numa Segunda Guerra Mundial, numa Primeira Guerra Mundial, numa Guerra da Coreia, numa Guerra do Vietnã, etc, 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 o que é que acontece? Eles aí fazem um acordo para cessar o combate e depois se prepararem com mais munição e continuar a guerra. Porque, por isso mesmo que a paz não depende dos políticos. A paz não depende mais de quem detém o poder. A paz não vai depender dos 400 que têm a renda em sua mão no valor de $500 mensais de 3 bilhões e 640 milhões de pessoas. A paz não vai depender dos 2% que têm a renda brasileira de 64 milhões de brasileiros. Não, a paz não vai depender desse pessoal. A paz vai depender de você, telespectador, de você que é mãe, de você que é pai, de você que é irmão, de você que tem um amigo, de você que é um cidadão, de você que é uma pessoa normal, é uma pessoa comum. Vai depender de nós. E nós é que precisamos aprender a exercer a cidadania planetária da evolução a partir da paz. E trabalharmos pela paz.
pela descoberta da paz em nós mesmos. Nós somos uma potência de paz. E, a partir daí, nós vamos atualizar essa potência em ato, através de um processo de autotransformação, a partir de um processo de ação na sociedade. É esse o trabalho de paz, e é assim que a gente vai construir um campo de ressonância mórfica pela paz. E tem mais uns detalhes aí que no decorrer do programa eu posso colocar. Que bom. Eu quero mostrar a mensagem do Renato Prieto, agora, nosso amigo do teatro espírita, que também prega a paz, mas antes eu quero indicar mais um livro, esse livro aqui, do Djalma Margolo, O Novo Testamento, um enfoque espírita. Ele faz parte da série O Melhor, do Djalma Margolo, que eu acho fantástico. Djalma foi de uma felicidade imensa e gigantesca ao escrever esse livro, O Novo Testamento, um enfoque espírita. Vale muito a pena. O Mário tem esse lá na Seda São Paulo. Ligue lá para a Seda São Paulo, peça para ele, porque custa R$14. O Novo Testamento sobre o enfoque espírita. Ele dá um show na parte daquele passagem do Evangelho, o Evangelho de modo geral. A passagem, aliás, de Djalma Margolo é muito especialista nos detalhes de Jesus, a passagem de Jesus pela terra. Acho que vale a pena você conhecer. Ligue lá para a Seda São Paulo, você vai gostar. Vamos ver então a mensagem do nosso amigo Renato Prieto, ator de teatro e televisão do Rio de Janeiro. Durante os programas que nós conversamos, algumas vezes nós falamos sobre o primeiro filme, que chama-se Suicídio Nunca. Esse local que nós estamos é um local que fica, digamos assim, atrás de uma parte de uma casa onde está sendo gravada uma das cenas do filme Suicídio Nunca. Então eu pedi para parar um pouco, para a gente conversar um pouco com a Alan Bispo, para eles falarem para vocês como é que é esse filme, como foi fazer esse filme, quais foram as dificuldades de se fazer esse filme, Suicídio Nunca. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, em alguns programas. Então acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que o próprio diretor do filme, que é o Alan Bispo. Alan, diz uma coisa, de onde surgiu a ideia primeiro? Quer dizer, de onde surgiu a ideia de fazer este filme especificamente? Bem, mais ou menos em meados de 1998, em agosto, quando o Divaldo realiza o seu ciclo de palestras aqui no Rio de Janeiro, nós nos encontrávamos em Petrópolis, onde eu vi essa história pela primeira vez. E no final dela, a plateia, mais de 2.000 pessoas, estavam todos em lágrimas. E eu jurei comigo mesmo que aquela história ia se tornar um filme. O que me impressionou realmente foi a maneira com que os espíritos se utilizaram para fazer com que ela mudasse de ideia sem interferir no livre-arbítrio. E a maior dificuldade foi exatamente trazer aquela carga emocional que só o Divaldo sabe fazer nas suas palestras e a gente trazer isso num filme de curta-metragem. Talvez nós conseguimos isso graças ao talento desses atores, que emprestaram não só o seu prestígio, mas a sua capacidade mesmo de passar aquela emoção, né? Você, por exemplo, nesse trabalho contribuiu muito, não é? E vamos ver, né, como é que a gente vai ser esse processo daqui para frente. Nesse período todo para fazer o filme, eu me lembro que teve uma cena que eu gravei, que aparece inclusive nessa foto central, que você conseguiu fechar um viaduto. Como é que foi? A gente sabe que tem película, equipamento, diretores de imagem. Como é que foi? Como é que você viabilizou esse filme? Como é que você conseguiu? E dinheiro, como é que foi? Olha, na verdade, o filme só aconteceu por causa de uma tragédia. Porque como a gente sabe as dificuldades que é para buscar nas leis de incentivos para realizar esse tipo de trabalho, né? A gente resolveu fazer com nossos próprios recursos. Ou seja, nós pegamos toda a nossa lei de edição e anunciamos para vender. Apareceu uma pessoa interessada e depois de um processo que eu acho que não vale a pena a gente repetir de novo, né, acabou sendo vítimas de um estelionatário. Aí eu tinha duas opções, ou não fazia o filme, ou fazia o filme sem dinheiro. Engraçado que como nós estamos num programa espírita, eu tenho até liberdade de falar sobre isso. A primeira fase que eu tive foi reclamar, xingar. Depois foi chorar e por último eu tentei orar, pedindo um conselho, uma orientação espiritual. Porém não vinha nada, nenhuma palavra. Meu guia, como é que é? Me pega no colo, me segura, tapinha, nada. Aí eu sou um cara, eu tenho um defeito, que em alguns momentos acabam se tornando uma virtude.
eu sou teimoso. Aí eu virei e falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o filme sem dinheiro mesmo. Engraçado que nesse momento foi como se os espíritos viessem todos, se recorressem e me dessem aquele abraço. Valeu pela tua decisão. E a partir daí as coisas começaram a acontecer, porque eu recebi logo a intuição, liga para o fulano, liga para o ciclano, e os atores, todo mundo foi assim aceitando prontamente. E eu falei, meu Deus, está acontecendo, eu estou no caminho certo. Então a gente sente, né, quando você está sendo bem orientado e quando você está fazendo a coisa correta. A principal dificuldade realmente foi o viaduto, porque é um viaduto estratégico devido à situação geográfica que ele se encontra e até pela própria formação dele, que nós escolhemos dentro desse viaduto, vem mais de 10 viadutos que nós fomos para fazer locação. E ele realmente era estratégico, tinha que ser ele. Porém, ele tem tráfego muito intenso, tráfego de trânsito muito intenso. Aí a dificuldade era parar esse viaduto. Conseguimos uma interrupção. Nós teremos que ter edital, diário oficial, avisar as empresas com muita antecedência para elas desviarem o trânsito. E fomos lá. Só que quando chegou no dia, um dos oficiais chegaram para mim e falaram assim, olha, eu acho que você não vai conseguir gravar esse trabalho se não parar o trânsito direto. E eu pensei assim, meu Deus do céu, não posso fazer isso porque o major já me avisou que eu não podia. Eu falei, olha, cara, não dá para gravar, por causa do... deixa comigo, nós vamos parar. O próprio pessoal que controlava o tráfego chegou e falou, olha, o tráfego, vamos parar o trânsito. Eu falei, bem, se vocês estão mandando, faz o que vocês fizerem. E pararam realmente o trânsito a noite toda. E se não fizessem isso, o filme realmente não tinha saído. Interessante, choveu em tudo quanto foi bairro da periferia, menos lá. Teve blackout geral em vários bairros, menos lá. Então, a gente só fica agraciado, é como se fosse um biscoitinho da espiritualidade, né? Para nos estimular a continuar mediante a tantas coisas assim que aconteceram para que o filme não ocorresse. Né? Me diz uma coisa, o que é que você espera agora? Quer dizer, o que é que você precisa para continuar indo adiante e o que é que você espera do filme? Bem, um filme de curta-metragem, ele não teve fins lucrativos. Mas a nossa proposta é gritar para o mundo, que aliás nós já viemos gritando há alguns anos aí, que nós podemos realizar, principalmente mostrar para o povo espírita que já é uma classe formadora de opinião. Nós já temos revistas de qualidade, nós temos programas de qualidade em rede nacional e que nós também podemos fazer cinema também com qualidade. Nossos filmes, como você falou da outra vez, nós vamos levar a festivais, não só para conseguirmos uma premiação para envadecer o Alain, o Renato, o Carlos Verez ou a Andréa. Não. Para mostrar que as nossas histórias, que o Brasil é um celeiro de bênçãos nessas histórias, né? Que elas procedem e dá público e dá prêmios. Essa é a nossa proposta. Mostrar ao mundo que principalmente que o Espiritismo tem resposta para muitas questões que a ciência ainda fica protelando em responder. Durante toda a vida a gente aprende que a gente deve dar ao homem o pão e o circo. O que nós fazemos é isso, né? O show business, o cinema, o teatro, é o circo. Eu sempre digo para as pessoas, se você desligar todas as rádios, nenhuma estação de televisão entrar no ar, todos os cinemas fecharem, se todos os jornais não circularem, como é que você em casa sobreviveria? Sem ter um jornal para ler, um livro para comprar, uma rádio para ouvir, uma estação de televisão para você se distrair, um cinema para ir, um teatro. Se todos nós entrássemos em greve no mesmo dia durante 10 dias, nós, do meio de que passamos a informação, com certeza você ficaria muito chateado, muito triste e como ocupar parte do seu tempo junto conosco. Para isso, para a gente continuar fazendo essa parte de informação, divertimento, conscientização, que é o caso que nós fazemos com o espetáculo de teatro, nós precisamos da tua ajuda. Então, se você puder ajudar, se você puder patrocinar, apoiar, faça isso. Bem, eu sei que é difícil para todo mundo, principalmente no Espiritismo, nós temos a filosofia espírita, né, que cada um colabora da maneira que pode, não se pede, não temos o hábito de pedir dinheiro. E é por isso que nós fizemos esse trabalho com nossos próprios recursos. Mas nós queremos que as pessoas colaborem, não no sentido de que sejam comprando uma coisa com qualidade realmente. Nós temos vários outros estilos de filmes que também são de igual primor, de igual carinho na sua realização. Elas comprando esse trabalho, além de elas estarem se alimentando, estar utilizando uma técnica nova, moderna, porque nós utilizamos recursos bem modernos no nosso trabalho, elas estarão indiretamente também colaborando para que continue esse processo. Porque nós não podemos parar. Esse trabalho levou 1 ano e meio para ser realizado, justamente pela falta de recursos.
Nós temos uma Globo, se fizesse esse trabalho, ela faria um desse por semana, ou um desse por dia. Aliás, a Globo faz praticamente 10 desses por dia, porque cada capítulo de novela equivale a 4, 5 curtas-metragens que nós realizamos. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos realmente recursos para fazer? Então vou encerrar assim. Renato Prieto, diretamente do Rio de Janeiro, para o nosso querido Alamar, para o programa Espiritismo via Satélite. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, ao amigão Renato Prieto do Rio de Janeiro, ao Alan Bispo. Eu quero recomendar, hein, que você assista esse filme. Eu vi esse filme. É realmente um espetáculo. Com os atores, meus amigos, o Carlos Verez, Alcione Mazeu, Otton Bastos. Vale a pena mesmo. É uma mensagem muito forte, uma produção de primeira qualidade. O Hans Donner elogiou, inclusive, o nosso amigo Alan Bispo. Pode botar a imagem, deixa a imagem seguir, deixa a imagem vai andar. Vale muitíssimo a pena. Cadê? Bota, joga a imagem. Olha só a qualidade. Joga o som da própria fita. Olha só. Da Ruth foi feito alguma coisa de primeira. Olha só o nível de produção. É de um grande filme mesmo. Porque o Alan é um profissional de mão cheia. Ele é um homem de cinema no Rio de Janeiro. Olha só o nível das imagens. Né? Tá aí Alcione Mazeu. E como é que você vai trabalhar com essa criança? E a Monique Lafon, são atrizes profissionais, né? Foi esposa do Chico Anísio, né? Foi atriz também de grandes novelas, Monique Lafon também. Essa menininha é atriz também, é filha do Alan. Trabalha muito bem a garota, olha só. 6 aninhos, viu? Mas dá um show também, garota. Joga a imagem, joga o som também, Tina. Ela vai se jogar de um viaduto, já na frente do trem. Ela espera quando o trem vem, aí parece que a espiritualidade tem um alertazinho para a sua filhinha com um bilhete. É uma coisa simplesmente fantástica. Ela termina desistindo de se jogar do viaduto para salvar a filha e de repente, olha, escorrega e segura no momento que o trem vem. Gente, eu peço que, olha lá, suicídio nunca mais, reserva 021 445 8307. Este telefone 445 8307 021 445 8307. Pode botar aqui embaixo, 445 8307 é o telefone do Alan Bispo. Vem daqui, meu filhinho, mais perguntas chegando. Nós vamos continuar então com o Espiritismo via Satélite. Eu tenho uma pergunta aqui de uma estudante de psicologia do Rio Grande do Sul. Acho que está aqui, deixa eu ver se é essa mesma. Olha aqui, Ruth. É o Adriano, ele é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olha o que ele diz. Sou estudante de psicologia e tenho sentido dificuldades no curso, pois muitos conceitos das teorias na área da psicologia entram em confronto com o ensinamento espírita. É isso mesmo, Ruth? Assim eu não tenho tido paz. Como posso conciliar os dois estudos? Ou seja, o estudo espírita e o da psicologia. Olha, tem confronto? Como é que é? É o seguinte, é uma cultura. A psicologia é a ciência do comportamento humano. Esse comportamento humano vai ser visto através de um olhar científico e do paradigma, basicamente, newtoniano-cartesiano. Adriano, não é Adriano? Adriano. Adriano, caro colega, em primeiro lugar, entenda a ciência. A psicologia, como ciência, tem uma epistemologia, ou seja, tem uma forma de construção a partir do paradigma científico vigente, que ainda é vigente. Uma vez nós dissemos nesse programa que a psicologia tem 4 forças. O psicólogo precisa estudar muito, sem preconceitos. Você precisa, meu amigo, estudar. Se você é espírita, o espiritismo também é uma cultura. Você precisa ter a cultura espírita, como também a cultura psicológica de uma ciência.
todos que viram o ser humano, o viram de um ângulo. A psicologia experimental, por exemplo, como primeira força da psicologia, né, foi constituída a partir de experimentos em laboratórios, em Leipzig, laboratórios na Inglaterra, laboratórios na França, o trabalho da pesquisa da inteligência, o trabalho da pesquisa da senso-percepção, o trabalho que construiu as grandes escolas para se chegar à psicologia experimental. Tudo isso é válido. São ângulos. Nós, seres humanos, Adriano, somos riquíssimos, somos complexos. E a psicologia, como ciência do comportamento, vai justamente demonstrar, vamos dizer assim, ângulos, nuances do psiquismo e técnicas de abordagem desse psiquismo. Então, eu não sinto nenhum conflito com a psicologia, porque a psicologia não tem nenhuma obrigação de ser uma religião. Aliás, eu entendo que o espiritismo, de certo modo, ele é religião no sentido do religare, né? Mas religião dogmática, com rituais, etc., todos sabemos que não é, e é o que a Alamar mostra aqui nesse programa. Mesmo. Então, estude a psicologia, estude Freud, estude Skinner, estude os grandes psicólogos, Adler, né? Estuda Adler, a psicanálise, suas forças da psicanálise, entenda como foi o desenvolvimento da psicanálise até a revisão lacaniana. Entenda a posição de Carl Gustav Jung, porque o que o ser humano, o que esses cientistas procuraram compreender foi uma forma melhor de influenciar na educação, de tratar a neurose, de tratar a psicose, de tratar as doenças mentais. Agora, a doutrina espírita tem uma contribuição extraordinária, que é a contribuição, vamos dizer assim, dos fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos também integram o comportamento humano. Os fenômenos mediúnicos também, né, um médium, não por causa da mediunidade, mas por causa do desequilíbrio, por causa do acesso, como o inconsciente profundo, o espiritismo pode contribuir com isso tudo. E pode adoecer as pessoas e pode ser ajudadas a serem curadas. Eu já vi pessoas se internarem mesmo num surto total. E esse surto ser acionado por um processo obsessivo. Porém, a psicologia vai mostrar o seguinte: se o indivíduo não tiver um núcleo psicótico, os obsessores não vão atingi-los num surto psicótico. Então você precisa adquirir a cultura psicológica. Aí eu posso dar a minha experiência, posso lhe transmitir a minha experiência. Eu entrei no curso de psicologia espírita, com uma cultura espírita, e eu fui uma aluna estudiosa do curso de psicologia. Eu estudei todo o currículo. As pessoas pensavam, inclusive meus professores, pensavam que eu ia ser psicanalista, porque além do curso de psicologia, eu ainda fiz uma formação de 3 anos com grandes psicanalistas aqui da Bahia e da Argentina, como o doutor Emílio Rodrigues, a doutora Marta Berlin, a doutora Urânia Torinho Pérez, o doutor Aurélio, que é um psiquiatra, o doutor Varon, enfim, Emílio Rodrigues é o autor de livro, é um homem reconhecido pela psicanálise, não é? Fiz também curso de psicodrama, eu fiz formação em psicomotricidade, eu fui fazendo formações, né, que foram muito importantes na minha vida. E, ao mesmo tempo, já com a cultura espírita sólida. Você não vai encontrar no curso de psicologia um curso de espiritismo, é óbvio. Você vai encontrar uma cultura científica, psicológica, validada pelo Fórum Científico do Paradigma Atual sobre o comportamento humano. Agora, com a sua segurança da cultura espírita, você estuda profundamente. Eu também fui ótima aluna em behaviorismo, trabalhei com animais, né, fazendo condicionamento operante de comportamento, etc. Esses estudos são interessantíssimos, são fabulosos. Depois você vai fazer uma síntese. Qual a contribuição espírita, qual a contribuição da psicologia. A psicologia é uma ciência. Tem a base espírita e tem uma base sólida também na cultura psicológica. Senão você não será um bom psicólogo.
Algumas pessoas estão me perguntando aí como é o nome do livro do entrevistado da semana passada, que psicografou um livro do Renato Russo. E eu quero mostrar aqui, é este aqui, Sempre Há Uma Luz. É o nome do livro. O médium é o nome, meu amigo Sérgio Luiz, lá de Fortaleza, no Ceará. O advogado que deu aquela entrevista muito bonita. O programa da semana passada, eu não estava aqui, fiz um programa gravado. Mas, gente, foi uma loucura. O pessoal ligou para cá mesmo, gostou demais. Foi aquela entrevista magnífica, aquele bate-papo, aquela aula com José Raul Teixeira. E a entrevista, no início do programa, com esse médium aqui, que é o meu amigo Sérgio Luiz, de Fortaleza, no Ceará, que psicografou este livro. Pelo espírito, o nome do espírito é Rogério Rubens. Ele não disse ter sido Renato, não diz aqui nada de ser Renato Russo, não, porque o espiritismo não precisa de fazer essas coisas. Mas já que eu não gosto dessa falsa humildade que alguns espíritas praticam, não se deve dizer. Se deve dizer por quê? O espírito disse que foi o Renato Russo. Agora você, telespectador, vai tirar a conclusão. Nós espíritas não estamos querendo vender livro por causa de nomes famosos, já disse isso várias vezes aqui no programa. Mas eu digo mesmo, por que eu não vou dizer? O Espírito disse, algumas pessoas que conhecem, que foram fãs do Renato Russo aqui na Terra como encarnado, como cantor, compositor, acho que era isso. E diz que o estilo é ele, que não tem a menor dúvida de que seja ele, por que eu não vou dizer? Eu vou dizer assim, agora compete a você aí saber fazer uma análise mais profunda. O livro está lá, custa R$18, você pode pedir lá na Seda São Paulo, para o Mário Suriani, para a Deis lá, para a Marilene. Vamos estar lá aí o telefone da Seda São Paulo, 011 6978-3316 ou 6972-1188. O e-mail de lá é sedasp@redevisão.net. Não ligue aqui para Salvador para pedir livro, porque nós não trabalhamos com livro aqui. É lá. Isso é São Paulo, lá com o Mário Suriani. Aqui é só fitas do programa e perguntas para o programa. Ou reclamações. Nós temos o nosso e-mail também para reclamações. Escreva reclama@seda.net. Gente, vamos fazer a assinatura da nossa revista Visão Espírita, que está cada vez mais linda. Está saindo a nova agora com a Sandy na capa. Escreveu a matéria Sandy, um exemplo para a juventude. E de fato não é porque a garota é famosa que nós vamos estar badalando, não. Eu estou analisando pelo equilíbrio da menina nas suas matérias, nas suas reportagens. Não é fácil que aquela garota está enfrentando, uma pressão violenta de alguns jornalistas desequilibrados, só quer saber da sua virgindade. Isso é palhaçada, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Não é fácil um artista no mundo conseguir fazer sucesso sem pressões estúpidas de certos segmentos desequilibrados de imprensa que querem se envolver com a vida privada da pessoa. E a Sandy está aí se mantendo, sem se envolver com tóxico, com bebida, com fumo, e pregando a harmonia da família. Todo mundo querendo que ela dê o seu grito de independência. Que independência é essa? É se livrar dos seus pais? Se livrar do seu irmão que ela muito ama? Parabéns, adoro a Sandy, sou fã da Sandy, maravilha, hein? E ela é capa da Visão Espírita, próxima que está vindo aí. Faça a sua assinatura, ligue para nós. R$54 é a assinatura por 12 números, correspondente a um ano. Se tivermos algum atraso, edição, você vai receber 12 números. Ligue para cá, para a Seda, passe o e-mail, que a nossa revista está muito bonita. Ela deveria estar em todas as bancas do Brasil, mas infelizmente tem aquele problema daquele boicote que eu já falei aqui várias vezes. Vocês sabem como é que é isso aí, tá? Então, quero indicar o livro Sempre Há Uma Luz, do nosso amigo Sérgio Luiz, lá de Fortaleza, no Ceará. Vale a pena, quem tem lido tem gostado da mensagem. E também o livro Reencarnação, do meu amigo Richard Simonetti. Reencarnação, tudo o que você precisa saber. O Richard, quero mandar um abraço para o Richard, em Bauru, em São Paulo, e o meu amigo Hernani Guimarães Andrade, também assistindo ao programa, não perde um, hein, tio Hernani, um beijão, adoro você. Uma das maiores expressões do espiritismo no Brasil, conceito no mundo inteiro. E o livro do Richard, tudo que você precisa saber, custa R$10. Peça também lá para a Seda, em São Paulo. Mas, Ruth, a pergunta aqui é do meu amigo Girofel, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Girofel é um dos grandes trabalhadores espíritas, homem do Instituto de Cultura Espírita do Mato Grosso também. Cumprimenta e diz que o seminário dia 22/4 foi bom. Só faltou você, Lamar. Obrigado, hein?
O Instituto de Cultura Espírita, em outubro, fará outra promoção. A fazendeira Nivone manda abraço. A baixinha, como vai, Jorafel? Um beijão, meu amigo querido, também. Maria do Socorro, em Sorocaba, São Paulo. Para a doutora Ruth. Como construir a paz no lar, onde tem tantos conflitos? Se puder comentar a figura da mãe no lar, eu agradeço muito. E mando um abraço para a Alamar e pede a minha volta a Sorocaba, que sente saudades. Ok, vamos lá. Eu quero pedir licença, antes de fazer o comentário ou a resposta às perguntas, o seguinte. Primeiro, prestar homenagem às mães, mais uma vez, através da mãe de Sandy. Porque se não foram os pais de Sandy, né? É verdade. Eles, tanto Júnior quanto Sandy, provavelmente não teriam essa segurança. É verdade, eu concordo Ninguém contigo. se engane. A família é tão importante que Jesus teve família. Se a família fosse prescindível, ou seja, se nós seres humanos não precisássemos de família, Jesus, que é o nosso modelo e guia, não teria dado exemplo. Ele não teria precisado de pai nem mãe. Jesus precisou de uma família construída, constituída, bem estruturada, e de um espírito tão evoluído como foi a sua mãe, que é um modelo, é um paradigma para as mães, pela aceitação da sua missão como mãe. Então, a mãe de Sandy lhe dá um suporte, lhe dá um apoio. Eu também, Alamar, admiro muito a Sandy. E você se referiu ao doutor Hernani Guimarães Andrade. Doutor Hernani, meu amigo, que amo aquela criatura. Esta semana, nós estávamos comentando com uma pessoa que eu considero o senhor um dos homens de ouro do movimento espírita no Brasil. Porque doutor Hernani é o senhor quem vem dignificando, um dos que vem dignificando de uma forma muito especial o trabalho dos metapsiquistas. Praticamente se desconhece o trabalho dos metapsiquistas, mas doutor Hernani é um continuador. Não é por acaso que doutor Hernani Guimarães Andrade contribuiu, é um dos contribuidores para o trabalho do doutor Anis Stevenson. É verdade. A verdade é essa. Não é que ele seja somente admirado pelo doutor Anis Stevenson, mas ele é um mais dos 130 cientistas no mundo, né? Contribuidores à obra e ao trabalho do doutor Anis Stevenson. E gostaria de saber notícia do resultado da pesquisa das bactérias. Vale a pena você entrevistar o doutor Hernani. Ruth, meu sonho é fazer um programa de Bauru com o doutor Hernani. Eu não consigo nunca fazer esse programa de Bauru. Mas consegue, sim. Doutor Hernani, amigo de Bauru, pelo amor de Deus, me ajudem a fazer um programa com o Hernani. Entre esses homens de ouro da ciência espírita, doutor Hernani Guimarães Andrade, doutor Jorge Andréa. Doutor Jorge Andréa também tem uma contribuição notável. Eu sempre digo ao doutor Jorge André, o senhor produz um modelo e eu aplico esse modelo no laboratório da psicologia clínica e realmente é notável como o trabalho do doutor Hernani, especialmente no que diz respeito ao modelo organizador biológico. Bem, doutor Hermínio Miranda também, são homens extraordinários. O trabalho de Sérgio Felipe são na esses atualidade cabeças brancas. São fantásticos. O Sérgio Felipe está fazendo coisas fantásticas em São Paulo. Ele hoje é o diretor da AME Brasil, que é o presidente da AME Brasil. Presidente da AME Brasil. Bem, enfim, mas vamos à nossa amiga. Você pode repetir a pergunta para todo mundo se lembrar, né? Ela pede também um comentário sobre a mãe e a paz na família. Na família, exato. Olha, meu bem, a paz na família, a paz é assim. É um processo individual, intransferível, com consequência coletiva, né? Não adianta você impor paz. Isso não é paz. É preciso que você viva a paz e aprenda a viver a paz. Eu não estou me referindo a viver em paz. Eu estou me referindo a viver a paz. Para você viver a paz, eu vou pedir permissão a Alamar. Uma vez nós recebemos este livro daqui,
Reflexões sobre a paz. Hoje em dia essa edição já está esgotada. É uma edição praticamente esgotada. E aprendemos que a paz se encontra dentro de nós. A paz constitui o núcleo do nosso ser, ou está no núcleo do nosso ser. Agora, para expressarmos a paz, nós vamos precisar de aprender a harmonizar o físico, o emocional, o mental, com referência à paz. O aprendizado da harmonia no físico se dá pela conscientização, por incrível que pareça, das tensões. Quando nós nos conscientizamos das tensões, da sofreguidão, da nossa saúde, etc., a gente vai aprender a respirar, a utilizar melhor os recursos da respiração. Vamos aprender o destresse. E à medida que aprendemos isto, a gente aprende a trazer a paz, harmonizando também o ambiente físico, aquele lugar que a gente vive. O lugar que a gente vive tem coisas a mais ou tem o que realmente nós precisamos? Se tem coisas a mais, nós não nos enganemos, não. Estamos gastando, investindo energia nos objetos. Vamos harmonizar as cores, vamos harmonizar a higiene, vamos harmonizar o ambiente, vamos ter o que precisamos. Em seguida, a paz no emocional é quando a gente consegue transmutar ou transformar emoções em sentimentos. Como é que a gente consegue isso? Quando nós compreendemos os motivos, os porquês, os paraquês de determinados padrões emocionais. Quando a gente consegue trazer energia do plexo solar para o centro cardíaco, né? Entendendo essa sabedoria, quando a gente consegue transformar a energia, por exemplo, a raiva. Não adianta você agredir ou bater em 1000 almofadas para descarregar a raiva, como muitas vezes algumas técnicas recomendam, né? Ou agredir o outro para não ficar com a raiva dentro de si e não criar uma doença maior. É preciso que a gente tenha consciência da raiva, as causas da raiva em nós mesmos, entendendo que é um comportamento primário do ser humano. Primeiro, tendo essa compreensão, olha gente, nós somos humanos. Como seres humanos, existem comportamentos que são primários, ou seja, são desde o bebê, ainda são resultados do hipotálamo, são resultados do cérebro reptiliano, são resultados da parte até biológica, da nossa constituição e de núcleos em potenciação que se encontram no nosso inconsciente mais profundo, que são primitivos ainda. E a transmutação disso é no relacionamento, é no dia a dia. Mas de que forma? Padronizando comportamentos de raiva, por exemplo, ou de ressentimento? Não. É utilizando essa energia. Outro dia eu disse para uma pessoa, olha, a pessoa diz, mas todos os dias eu tenho raiva, eu digo, lave banheiro. Comece a usar essa energia para fazer atividades físicas. A pessoa diz assim, mas eu não preciso fazer atividades físicas, pelo menos para andar diariamente, para fazer alguma coisa, vá doar-se a alguém. Então, você começa a transformar a raiva, compreender as situações de raiva, o que é que você está projetando no outro, o que é que o outro mobiliza em nós. E depois, no mental, a paz no mental, é quando a gente aprende a nos tornarmos uma emissora de paz. Quando a gente aprende a falar palavras de paz que brota do nosso coração por uma aceitação também das diferenças do ser humano. Nós precisamos aceitar os diferentes, as diferentes culturas, as diferentes religiões, as diferentes profissões, as diferentes raças, os diferentes modos de ser em todos os sentidos. Não faz muito tempo, imagina só, nós que criamos o Instituto Potência de Paz aqui em Salvador, o ProPaz, né? Uma pessoa me disse assim, olha, eu sou homossexual, e será que eu poderia pertencer ao Instituto? Claro, por que não? Não é? Então, conviver com os diferentes. Isto é paz, entender o outro. No momento
momento que você começar a fazer esse trabalho de educação, nós estamos com poucos exemplares, já esgotando a 4ª edição deste livro daqui. Se você fizer um grupo de estudo com este livro, você aprende o trabalho da transmutação da paz em si mesmo, que é um processo de autoeducação. Então, o que é que acontece? Você começa, ao invés de você falar com um com o outro, fazer proselitismo sobre a paz, você pura e simplesmente vai transmitir isso em atitudes, em atos, em pensamentos, na forma de agir. Ao invés de ser uma pessoa reativa, você vai ser proativa. Ou seja, você é uma potência de paz em constante atualização. Isso aí muda e traz a paz familiar. Pessoas que fazem parte do Instituto, pessoas que se beneficiam nos grupos, quero dizer que os grupos no Instituto são gratuitos. As pessoas não pagam, né, para pertencerem a esses grupos. As pessoas que fazem isso, elas mudam a família. A família começa a mudar, não por uma imposição, paz não se impõe, né? Agora, com relação à mãe, ao dia de hoje, aí é uma resposta imensa. Porque o que é ser mãe? O que é que significa a maternidade? Hoje pela manhã eu vinha orando o Pai Nosso da seguinte forma: Mãe, Pai, que estás nos céus. Mãe, Pai, que estás nos céus. Santo é o teu nome, porque mãe representa em essência a expressão divina dessa energia sutil, desta vibração de amor puro, que é puro amor. Mãe significa a presença, o ser continente, a tolerância, a aceitação. São qualidades divinas. Ao mesmo tempo, o que é o Pai? O Pai em Deus são suas leis perfeitas, inexoráveis, o cumprimento das leis. Então, a mãe está presente também no homem. A mãe não está presente somente na mulher. Os arquétipos femininos, isto numa linguagem psicológica, está presente também no homem. Quando nós entendemos, quando nós aceitamos, quando nós amamos, quando nós nos desvelamos, quando nós acolhemos, nós somos mãe. Eu vou permitir aqui, pedir permissão aos telespectadores, eu também gosto de futebol, vejam só. E já fui a várias partidas em estádios. Hoje, com esse movimento, essa degeneração no futebol, essa fase de transição, né, que isso pode dar em a gente não ir nem na Copa do Tá mundo, horrível mesmo, né? Eu acho difícil, mas vamos ver. Mas eu quero fazer uma comparação, que vocês vão me permitir, por favor, não levem a mal. Eu percebo a maternidade como a rede de futebol. A rede que está no campo do futebol. Vocês prestem atenção, o jogador vem de lá e dá um chute, faz o gol. Pode vir com a maior força, pode ser o chute de Rivelino, quando o Rivelino estava nos bons tempos. A chamada patada atômica para o México, né? Para os mexicanos. Mas a rede de futebol, ela tremula assim e acolhe a bola. Ela não vamos dizer assim, não reage no sentido da mesma força da bola. Ela amortece a força com a qual a bola foi chutada. A bola, no contato com o pé do jogador, não é? Ela é transmitida por um processo que a física explica, aquela força, e aquela força ganha uma potência. Ela pode chegar a mais de 100 km por hora. Mas a rede de futebol, ela é de uma forma, ela não é de aço, a rede de futebol. Criaria resistência. É ao contrário, ela tremula e acolhe a bola. Ela é o lugar que acolhe a bola como der e vier. Desde uma escapadinha
do goleiro, que se chama no jargão futebolístico enjoar, não é? Até aquele senhor chute, ela acolhe. Isto é a mãe que está no homem também. Quando o homem acolhe o seu filho, entende o seu filho e resolve trocar as fraldas, investir uma noite não é perder noite, é investir uma noite. Muitas vezes, outro dia eu vi casal, o filho doente, e chorava muito. Uma parte da noite ele ficou nos braços do pai, uma parte da noite ele ficou nos braços da mãe. Quero prestar uma homenagem, portanto, aos pais que são mães. Então a mãe é esta figura extraordinária, arquetípica, simbolizada pela grande mãe, com todos aqueles arquétipos femininos que se encontra como oportunidade no lar. E diz assim, se diz, no mundo moderno, como é que fica esse papel da mãe? O papel da mãe é transferido para as babás, para as empregadas. Eu entendo que é porque a avó não está presente. O que a gente está perdendo no mundo moderno é a presença extraordinária da avó. É a avó que ama o neto 2 vezes mais. Mas pouca gente fala da avó, não é, Ruth? E por isso que eu estou prestando a avó importantíssima. É mesmo, né, avó? Todas as culturas que valorizaram a avó tiveram pais. As culturas que descartam as avós e os avós por causa da idade, porque o preconceito, a mais como a cultura bagagem, europeia, a cultura norte-americana, a cultura norte-americana e europeia, o que é que eles fazem? Eles descartam os idosos, colocam em asilos e descartam também os jovens, isso, porque né? Os jovens terão que sair de casa muito cedo. Isso é o chamado mundo civilizado. Então não há uma riqueza, um enriquecimento maior daquele núcleo central que seria a presença dos avós, os avós que contam história. Eu encontrei a nossa avó, quer dizer, não a minha avó, mas uma avó que conta histórias aqui na Bahia, no Brasil todo. Verdadeiras enciclopédias. Bete Coelho, famosa. Teve aqui no programa Teve no programa e precisa voltar. Hoje é bisavó. É bisavó, e ela se encontrou comigo e disse assim, Ruth, Liginha, minha neta, passou no vestibular de psicologia. E eu percebi, nunca falei, mas eu percebi em criança que ela poderia ser uma psicóloga pela resolução, pela interpretação ainda de criança que ela deu na história onde o lobo mau participa. Então essa avó que conta a história, essa avó que toca o neto, tocar fisicamente o neto. Quem é que vai transmitir? Meus amigos, Melanie Klein, a grande psicanalista, contribuiu para a psicanálise com a nova interpretação do processo da relação edípica. Melanie Klein descobriu o seguinte: as pessoas, todos nós, sem nenhuma exceção, que tivemos na mãe, que tivemos na avó, a acolhida em bebês, ainda quando bebês, e com amor. Quando nós amamos aquele bebê, o nosso corpo relaxa, a nossa respiração se acalma, o centro cardíaco, não é, se torna mais mobilizado. É por isso que a gente põe o bebê aqui nessa altura. E nessa altura a gente está transmitindo esta maravilhosa, extraordinária energia. Esse contato é o que vai eliminar e minimizar as dores, os traumas até de vidas anteriores. Leiam Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Lá existe o caso de Jacira e Ronaldo, não é? É um caso de um suicídio anterior. Quem é que acolhe, meu Deus, esse espírito com o modelo organizador biológico ou perispírito impregnado ainda daquelas vibrações dissonantes em decorrência do suicídio? A mãe. E ela vai ter uma gravidez difícil,
mas está preparada, ela tem noção de quem é o espírito, quem é aquele espírito, né? Acolhe aquele filho com amor. É isso que vai proporcionar não uma existência com sequelas graves, mas dentro da lei do amor divino, da lei da justiça junto com a lei da caridade, nós vamos ter, e doutor Hernani acompanhou esse caso, uma pessoa que foi suicida, mas reencarna-se normal. Por quê? Voltando a Melanie Klein, por causa do seio bom. Então, Melanie Klein diz o seguinte: o indivíduo que foi acolhido pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus adultos, seus avós, os avós que podem mais tomar conta do filho, proporcionar àquele neto coisas maravilhosas. Esses avós não podem ser descartados, com todo respeito. Utilidade das babás, meu Deus, quem é maior do que uma avó para tomar conta de um neto? Não existe babá que dê conta de um neto como uma avó. Então, este indivíduo começa a imprimir no sistema nervoso, que é novo, as primeiras marcas minêmicas, isto é, as marcas de memória, acolhida como sendo algo muito bom. Isso é Melanie Klein. Quando este seio é bom, ela vai chamar de seio bom. O indivíduo, por um processo que é de lei de aprendizagem, uma das leis chama-se generalização de estímulo, outra lei, transferência de aprendizagem. Ele começa a colocar dentro dele que o mundo é bom. E o mundo sendo bom, ele vai começar a construir gradualmente uma autoimagem positiva e um nível de aspiração também elevado. Vejam só, isto é impresso quando o bebê, pelo contato, a qualidade do relacionamento dos pais, dos tios, dos avós. Então, nesse Dia das Mães, nós vamos prestar uma homenagem às avós, às bisavós, avós, bisavós, aqueles que são pais duas vezes. E hoje nós estamos com um fenômeno incrível, porque são as netas que têm os filhos muito cedo. Nós temos jovens adolescentes sendo mães. Quem está tomando conta daqueles netos são as avós. Já é algo acontecido como um processo cultural desse momento social e econômico. Então, no Dia das Mães, lembremos-nos das avós. Me parece que as avós tinham que ter o dia como o Dia das Mães, e não um dia separado para as avós. Então, o processo da mãe no lar é importantíssimo. Que então, beleza. Ai, Ruth, é tanta gente aqui, é uma loucura. Olha, me pediram o telefone do Renato Prieto aí no ar. O Renato deu uma entrevista ainda há pouco, ainda há pouco entrevistou o Alan sobre o filme Suicídio Nunca Mais, que eu recomendo. E é o Girofel, meu amigo Girofel de Mato Grosso do Sul. Mas tem mais gente aqui querendo o telefone dele, pessoas interessadas em incrementar o teatro espírita na sua cidade. E o telefone já está aí, 021 275 3373, do Renato Prieto, ator Renato Prieto, no Rio de Janeiro. 021, está aí no vídeo. 275 3373. Você que quer saber informações sobre o teatro espírita que o Renato desenvolve, sobre o filme feito lá pelo Alan Bispo. 275 3373. E tem um celular dele também, porque ele anda por aquele Rio inteiro, mais fácil é encontrá-lo. 9989-5347. 9989-5347. Meu amigo Renato Prieto, o homem do teatro espírita, o Cândido Chico Xavier, uma peça teatral que está fazendo um sucesso maravilhoso. E muita gente também pede o e-mail do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Dr. Hernani não usa e-mail. Fala em Dr. Hernani, eu quero aproveitar, transmitir uma mensagem aqui para o Dr. Hernani. É quase um desabafo. Dr. Hernani, amigo querido, eu sei que o senhor assiste o programa Espiritismo Via Satélite desde o primeiro, não perde um. Quando não assiste ao vivo, o senhor grava. Eu quero dizer que há muito tempo eu venho pretendendo fazer uma campanha bonita acerca dos seus livros. Os seus livros que possuem um conteúdo
tão elevado, tão profundo, dentro da excelência da ciência espírita, mas o nível de elevação é tão grande que, lamentavelmente, alguns dirigentes espíritas, por não terem capacidade de acompanhar o seu nível de raciocínio, terminam não vendendo o seu livro porque eles não têm condições de acompanhar e preferem nivelar a cultura por baixo. E não é encontrado em todos os centros do Brasil. Eu pretendo há muito tempo desenvolver uma campanha, mas a sua editora cria uma dificuldade terrível. O Mário Suriani, daí de São Paulo, vive tentando pedir os livros, porque quando a gente fala em algum livro, a gente badala algum livro aqui, Ruth, o pessoal pede mesmo. Eu quero aproveitar e falar esse livro, Reflexões sobre a Paz, da Ruth. Eu queria até, Mário Suriani, meu amigo, entre em contato com a Ruth aqui para a gente ter o livro dela aí na Seda São Paulo também. Para o público pedir. Quanto custa o livrinho? Quanto é que custa ele? Ele está vendendo por R$ 5. O conteúdo desse, isso lá é preço do livro. Isso lá é preço do livro com conteúdo tão bom desse. É a mesma coisa de vender ouro pelo preço da grama do alumínio. É livro bom demais. Maria Suriani, pede lá, entre em contato com a Ruth, tá? Para nós termos também na Seda em São Paulo para passar para o nosso público. Reflexões sobre a Paz. Conheço o livro desde que Ruth me presenteou a primeira vez que teve aqui. Eu li cada mensagem linda e com essa profundidade da formação que ela está mostrando para vocês aqui no programa. Mas eu estou falando com o Dr. Hernando Guimarães Andrade. O Mário Suriani, falei, Mário, eu faço questão de ter todos os livros do Dr. Hernani para a gente badalar, para a gente mostrar ao público, principalmente aquele público exigente das argumentações da ciência espírita, porque eu cito, o Dr. Hernani é um homem citado por 130 cientistas no mundo inteiro. É um homem que, quando você, que é engenheiro, que é médico, que é de uma área que exige mais racionalidade, que exige mais profundidade, sobretudo no aspecto científico. Eu badalo aqui, a pessoa me liga, mas você fala tanto nesse Hernando Guimarães, eu não acho o livro dele, no centro espírita que eu procurei frequentar a minha cidade, eu não acho, eu não sou espírita, procurei uma livraria do centro espírita, não tem, diz que a funcionária nem conhece, Ruth, olha só como é que são as coisas, é um absurdo. Então, doutor Hernani, eu quero badalar, mas a sua editora cria um problema desgraçado. Tem muitas editoras que terminam bloqueando autores maravilhosos, Ruth. Mas a editora fica com a coisa, é igual a questão do Pastorino. Carlos Pastorino, uma das maiores culturas deste mundo, que escreveu 16 livros, falando, dissertando sobre o Evangelho. Esses livros, o homem já morreu, desencarnou há mais de 15 anos. Gente, o livro essa cultura não pode ser transmitida ao mundo. Isso é o que me informaram. Várias pessoas me informaram. Porque a mulher dele está com o direito das obras, porque é herdeira, ela não libera, porque alguém tem que dar $100 mil para ela. Isso é o que estou dizendo. Eu estou vendendo o peixe pelo preço que me deram. Não vou fazer um conselho da mulher, que eu nem conheço a mulher do Pastorinho, diz que mora em Brasília. Dizem que ela cismou que alguma editora tem que dar $100 mil pelo direito, senão ela não libera. Está aí a cultura do homem. Um homem fantástico, foi padre, foi um homem da Igreja Católica, respeitado no Vaticano, e simplesmente depois aderiu ao Espiritismo. É o Pastorino, daquele Minuto de Sabedoria, sabe aquele livrinho que vende milhões, cujos direitos são da editora Voz. Você que ama aquele livro Minuto de Sabedoria, é do Pastorino. O Pastorino não escreveu só aquilo, não. Foram 16 livros só sobre o Evangelho. Um espetáculo, Sabedoria do Evangelho. O Brasil não conhece essa cultura extraordinária, porque a pessoa que foi a segunda esposa dele, segunda esposa, consta que ela não libera de jeito nenhum. Eu não estou afirmando. Se eu conhecesse, eu iria dizer, é verdade, mas eu não sei, porque me passaram o peixe dessa maneira. Com a palavra, nosso programa está à disposição da esposa do Pastorino. Eu conheci o filho dele no Rio de Janeiro, do primeiro casamento, mas, infelizmente, o mundo fica tolhido de conhecer culturas extraordinárias. E o que acontece do Hernando Guimarães Andrade? Falei, Mário Suriani, por favor, entre em contato lá, mas não tem jeito, eles são muito difíceis.
é negócio e tal, prefere ficar com o livro engavetado do que estimular quem pretende divulgar essa cultura extraordinária para o Brasil e para o mundo. É terrível, é lamentável manipular, trabalhar com quem manipula a cultura dessa maneira. Mas vamos lá. Meu amigo Carlos Lopes, de São Lourenço, Minas Gerais, que nunca deixa de participar do programa Espiritismo Via Satélite, está sempre lá, firme. Ele gostaria de saber da doutora Ruth o que ela acha do Sai Baba. Ele também seria, na sua opinião, o apóstolo da paz? Sim, com certeza. Swami Satya Sai Baba. É verdade. É uma vida que desde o início é extraordinária. Eu o considero um espírito puro, aqui encarnado. Eu digo que ele é um dos secretários de Jesus. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Por quê? Secretário de Jesus. Porque o Swami Satya Sai Baba é um paladino da paz, em primeiro lugar, porque ele mostra a unidade na diversidade das religiões. Por exemplo, o símbolo das suas organizações contém os símbolos das 6 maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o mazdaísmo, né? Então, o Satya Sai Baba tem uma obra também extraordinária. A maior obra do Sai Baba é da educação. Pela primeira vez na Índia estão sendo educados os filhos dos párias, indo desde o início, desde 5 anos de idade, ele acolhe os filhos dos párias e os coloca até a universidade. E para que as escolas, ele não criasse constrangimento no sentido da aceitação, porque o pária não tem direito de estudar na Índia, é uma sociedade constituída por castas, e castas extremamente rígidas, não mobilizáveis. Então, para que isto acontecesse, para que a educação dos párias acontecesse, o Swami Satya Sai Baba criou a organização educacional. As crianças entram lá aos 5 anos de idade e saem na universidade. O seu complexo escolar vai desde a pré-escola, portanto, até a universidade. E o currículo que esses meninos têm direito a acessar é o melhor currículo do planeta Terra. Porque além das disciplinas que fazem parte do nosso currículo escolar, eles estudam as 6 maiores religiões, eles estudam também, obrigatoriamente, a astronomia, estudam a meditação, a música, tem as atividades físicas, tem o serviço e aprendem a ser hostesses. Ou seja, a fazer a alimentação oriental e ocidental e a servir. E a forma também do serviço, porque o Sai Baba diz assim: quem ama a Deus serve aos homens. Não se pode amar a Deus sem servir aos homens, sem servir ao próximo. É o ensinamento de Jesus. Esses espíritos elevados, os ensinamentos são parecidos. É verdade. E tem gente proibindo de falar em Sai Baba nas suas casas. Olha, me parece que é um equívoco. Nós não podemos falar só de espíritos elevados que dizem assim, sou espírita, né? É verdade. Mas o hospital de nefrologia, cardiologia e neurologia é o melhor de toda a Ásia, absolutamente gratuito. Mas eu quero lhes dizer uma coisa maravilhosa que o Sai Baba faz na educação. É assim, as crianças de 5 anos, elas prestam serviço deixando os sapatinhos, as coisinhas delas arrumadas. As de 7 ajudando as de 5. As de 10 tomando conta e fazendo banca com as de 7. E assim sucessivamente. Os maiores, além de todo esse currículo, eles são obrigatoriamente a prestar serviço no hospital, prestar serviço ao próximo. Eu estive lá, fiquei encantada, né? E vi aqueles jovens, visitei as escolas, visitei os hospitais, vi aqueles jovens com porte de segurança, de dignidade. Meu Deus, quem disse que é pária? E curiosamente, na viagem de Bombay ou Bombaim para Bangalore, nós nos sentamos numa poltrona no avião ao lado de um industrial indiano. E ele disse: a senhora está indo visitar o Swami Satya Sai Baba? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: é um homem santo, mas é um anarquista, porque ele está proporcionando educação aos párias.
Então ele está criando uma desordem na Índia. Bem, o Sai Baba também é visto assim, por fazer o bem, como Irmã Dulce foi vista em ser uma louca porque recolhia os mendigos na rua. É sempre assim, né? O trabalho extraordinário do nosso querido Divaldo Franco, aqui na Mansão do Caminho, que atende a milhares de crianças, de jovens, de adultos também, de pessoas tuberculosas, de pessoas doentes, de idosos, que ajuda a reconstruir a família. Então são pessoas consideradas lunáticas. Mas depois a gente admira porque percebemos que são espíritos elevados. Para mim, o Sai Baba é o espírito em nível crístico, em nível de consciência crística. Para mim também. Né, que eu amo também profundamente, tendo Jesus em primeiro lugar como modelo e guia. Abraço para o Daniel Cansanção lá em Belém do Pará. Olha, a Maria do Socorro de Sorocaba diz o seguinte, ela e outras pessoas aqui, eu gostaria de entrar em contato com a doutora Ruth, queria que ela dissesse no ar como é que faz para as pessoas entrarem em contato com ela. Eu também cuido de crianças, só que hoje eu fiquei com a mente mais aberta com essa extraordinária mulher. Viu? O pessoal gosta de você, mulher. E tem gente aí mais aí querendo saber como é que faz para entrar em contato contigo. Tem gente querendo palestra sua, se quer saber se você ministra. Qual é o Célio lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Tem gente aqui do Ceará, de Aracati, querendo saber se você ministra palestra, como é que você faz seminários. Diz pro povo. Eu faço seminários, como eu falei no início, eu trabalho em 3 frentes. Psicologia, espiritismo e paz. Na paz, nós estamos com o Instituto Potência de Paz, o ProPaz. E no trabalho da paz, nós ministramos cursos, seminários... Fale sobre esse trabalho que você está desenvolvendo, o que é isso? Sobre a psicologia da paz interior. Onde nos chama, nós já estivemos em vários estados do Brasil, nós iremos. Então, é uma das ações de paz, psicologia da paz interior. Esse Instituto ProPaz, nós temos várias ações. Ações na educação através da escola pública. Na escola pública, nós procuramos estimular a inserção do tema paz como tema transversal no currículo escolar. É isso que nós fazemos. E vamos para as escolas, temos um projeto específico, não cobramos nada, a escola, seja pública ou particular, apenas se comprometem em colocar este projeto, né, que é a inclusão do tema paz como tema transversal no currículo escolar. Né, e tem toda uma forma para isso acontecer. Ensinamos as pessoas a formarem grupos de reflexões sobre a paz. Ensinamos a criar grupos operativos quando as pessoas chegam aflitas. Desenvolvemos técnicas com a orientação do espírito Roberta Saggioli. Roberta Saggioli foi um dos grandes psicoterapeutas da humanidade, foi a chave da psicologia humanística, foi o grande precursor e, vamos dizer assim, quem definiu a psicologia transpessoal quando criou a psicossíntese. Ele, espírito, continua atuando, trabalhando pela paz, nos ajudando e nos inspirando. Temos essa honra e essa grave responsabilidade. Né? Então, e nessas ações de paz, nós temos um projeto que se chama Arte da Paz. Porque o Instituto da Paz, meus amigos, está estruturado da seguinte forma: ações de paz que sensibilizem as pessoas, descobrindo-se como potência de paz, que podem criar um campo de ressonância mórfico, ações da conscientização da paz, que é um trabalho de autoeducação, autotransformação pela paz, e ações que se chamam integrativas, quando a pessoa vai exercer-se como cidadão, exercendo a cidadania com a consciência planetária de evolução. Onde ela estiver, ela vai fazer alguma coisa pela paz. No Arte da Paz, nós estamos com o primeiro espetáculo, que é esse daqui. Chama-se Dançando a Paz, não é? E Celebrando a Vida. Este espetáculo é dirigido por Ney Wendel, que é diretor de teatro. Ator maravilhoso. Trabalhador da nossa federação. A coreógrafa, que foi professora da Universidade Federal da Bahia, Nelma Seixas. Não é? E a coordenação geral é nossa. É um espetáculo, esse é o panfleto que a gente passa para as pessoas. Nós vamos ter
4 terças-feiras, com a estreia 22 de maio, 29 de maio, 5 e 12 de junho. 4 terças-feiras, no Teatro Jorge Amado, aqui em Salvador. E o cartaz desse espetáculo é esse cartaz daqui, né? Que é um espetáculo de dança, o primeiro espetáculo de dança cuja coreografia foi montada para divulgar a paz. É o livro Reflexões sobre a Paz, transformado na arte da dança. Criar uma trilha sonora criada para esse espetáculo, o figurino criado para esse espetáculo. Olha, vocês podem também mandar buscar esse espetáculo para o sul, para outros estados, né? Os bailarinos, Luiz Molina, por exemplo, é um solista do balé do Teatro Castro Alves. Então nós convidamos profissionais, não é claro que os profissionais vão ser remunerados. Nós temos aqui 3 voluntários, que é a professora Nelma Seixas, Ney Wendel e Luiz Molina. Como eles fazem parte do Propaz, quem faz parte do Propaz é voluntário. Então, eles simplesmente estão trabalhando Ney Wendel é maravilhoso. 12 horas, 7 horas por dia. É um trabalho de qualidade, paz no improviso. Que bom. É qualidade. Então, eu também estou disposta a fazer palestras. No Espiritismo, nós criamos um projeto chamado Excelência na Comunicação Espírita. Trabalhamos com a comunicação e trabalhamos também com a doutrina espírita, conteúdo doutrinário ao mesmo tempo inserido na comunicação. Então, no Espiritismo, a gente tem esse projeto, na Paz, são os projetos do Propaz, e na psicologia, cursos de psicologia. Coloca o telefone de novo aí no ar novamente, Pata. E psicossíntese. O telefone da Ruth. E não tem e-mail, não? Não, ainda não. Então vai ter. Ainda não. Eu ainda sou colega do doutor Hernânio. É mesmo? Quer dizer, nisso aí, não na competência dele. Eita, eu ainda estou longe. Eu quero passar também, deixa eu pegar meu controle remotozinho aqui. Cadê o teu controle? Olha só, me mostra. Eu recebi isso aqui da Federação Espírita do Espírito Santo, a Senda, 80 anos da Federação Espírita do Espírito Santo. Olha que beleza, jornal bonito, olha só, todo colorido. Oh, beleza, é por isso que, olha só, todo colorido. Várias pessoas falam, o Henrique Rodrigues, Hernando Guimarães Andrade, várias pessoas falam, mas você revolucionou a imprensa espírita. Depois que se lançou a visão espírita, todo mundo resolveu fazer imprensa espírita mais bonita. Graças a Deus, sinto-me orgulhoso, embora eu não goste dessa expressão. Olha aqui, ó, coisa linda o jornal da Federação Espírita do Espírito Santo. Ó. A Senda, 80 anos. Meu abraço ao jurista Marcelo Paes Barreto, meu querido amigo, que é o presidente, de novo, da Federação Espírita do Estado do Espírito. Um bom gosto, um dos mais belos jornais de Federação Espírita, das Federações Espíritas que eu vejo aqui. Está a cara do Marcelo Paes Barreto, meu amigo, que é o presidente. Muito bom, vou te dar mandaram vários para mim. Um abraço, meu querido amigo. Gente, eu quero falar mais uma vez nas casas André Luiz. Sempre espírita nosso lá, Casa André Luiz. Aquela beleza, aquela maravilha de atendimento a pessoas carentes, pessoas deficientes em São Paulo. Eu sempre venho falando sobre esta obra, pedindo para que o Brasil participe, ajude mesmo as casas André Luiz. Você não está ajudando a uma casa simplesmente por ajudar. Você está aliviando o sofrimento de pessoas que estão passando por uma provação difícil. E é por isso que eu peço para você que não tem o cartão Visa ainda, cartão de crédito, peça o cartão Visa das Casas André Luiz, parceria das Casas André Luiz, mas exige, diga para lá, olha, eu tô ligando para cá por causa do espiritismo via satélite. Ligue quando você ligar para aquele telefone, para o Bradesco. Não é pela Rede Globo não, gente, é pelo espiritismo via satélite, porque a Globo não faz campanha sobre essa instituição. Eu quero pedir aquele amigo lá meu Deus do céu, de Fervedouro no Rio de Janeiro, que ligou para cá e falou que ligou para as casas André Luiz, não sei para onde foi, e mandaram um formulário para ele, já pré-preenchido com os dados que ele mandou por telefone, e escreveu lá. Tomou conhecimento através da Globo. Ele ligou para cá, mas o papel que eu anotei, perderam aqui, arrumaram. Ligue para cá de novo, meu amigo, que o Onofre está querendo saber o seu telefone, e quer entrar em contato, que é o presidente das casas André Luiz, e perdeu aqui na Seda. Eu acho que é o Hélio, se eu não me engano, de Fervedouro, no Rio de Janeiro. E todas as outras pessoas que pediram o cartão André Luiz,
Porque depois que eu denunciei aqui há 15 dias atrás, olha, o nosso amigo ligou para lá pelo espiritismo via satélite. Só que mandaram o papel, colocaram Rede Globo. E outras pessoas ligaram para cá, mas aconteceu comigo a mesma coisa. No que eu recebi, porque muita gente está aderindo a esse cartão. Aí mandaram aqui Rede Globo também, e tomou conhecimento pela Globo. Olha só que coisa, meu Deus do céu. Eu estive em São Paulo semana passada, conversei com o Onofre falou, procurou apurar e disse que não é o pessoal das casas André Luiz que está fazendo isso. É porque, se eu não me engano, esse telefone, esse 0800 que eu estou botando aí no vídeo, 128-511, acho que é do próprio banco, acho que é o Bradesco. E o pessoal lá que não conhece o espiritismo via satélite, talvez para não dar o braço a torcer no programa que tem uma boa audiência, que é o nosso, manda o papel para que a pessoa tomou conhecimento da Globo, aí é através da Globo. Aí como é que fica? O espiritismo via satélite não tem audiência. O que só tinha feito é a Globo. Gente, por favor, conto com teu apoio, telespectador. Pressione e ligue para lá de novo. Olha, eu liguei para aí, pediu meu cartão, vocês botaram como Globo, não foi pela Globo não que eu tomei conhecimento, foi pelo espiritismo via satélite. E exige, gente, vamos botar para quebrar nesse tipo de coisa, porque tem que haver mais respeito neste país, um pouco mais de consideração. Olha, o Onofre está querendo saber lá. O Onofre é homem sério, é gente séria, as casas André Luiz também, e vamos participar para valer. Peça ao amigo que entre em contato com as casas André Luiz. Vou dar de novo o telefone. Coloca o telefone da Rádio Boa Nova aí, porque esses aí vão cair no banco e o pessoal das casas André Luiz não vão saber do efeito que surte o nosso programa. Coloque na Rádio Boa Nova aí, 0800 99 5011. Ligue para lá, você, telespectador amigo, que aderiu ao cartão Visa, ou que trocou o seu cartão Visa pelo novo cartão das casas André Luiz, ou que está adquirindo um cartão Visa para ajudar essa obra, eu peço que vamos nos manifestar, senão não é fácil. Eu sei por que eu estou dizendo isso, tá? Liguem para lá que o amigo Onofre vai saber da sua existência. Vamos passar mais um vídeo aí, tem algum vídeo no ponto, tem um vídeo, Tino, das casas André Luiz no ponto, coloque rapidinho, solte e vamos ver essa mensagem bela. Som na caixa. Então, nossa instituição é uma instituição que tem mais de 50 anos de existência, né? E que nos seus primórdios tinha como filosofia principal acolher aquelas pessoas que estavam carentes e portadoras de retardo de desenvolvimento mental. Com o desenvolvimento, a gente constituiu departamentos clínicos, contratamos médicos e técnicos para que essa assistência não se ficasse exclusivamente em assistência hoteleira, né? De tal modo que hoje a nossa assistência clínica ela se estende na parte médica, onde 40 médicos dão assistência aos nossos assistidos, principalmente aqueles que ficam portadores de alguma patologia. Além disso, há uma equipe técnica que se constitui de mais ou menos 100 funcionários, entre psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, e que fazem o diagnóstico. Nós classificamos os nossos assistidos entre portadores leves, moderados e graves, e cada assistência é dada dentro desse grupo, dentro das capacidades, ou seja, desde minimizar sofrimentos e motores, por exemplo, até expandir atividades motoras, dando com esse maior movimento a possibilidade de que o indivíduo tenha assistência, atividades da vida diária, né, sozinho, independente, visto que muitas vezes, quando não treinados, os nossos assistidos ficam exclusivamente dependentes da assistência das nossas páginas para atividades de vida diária. Além dessas atividades, existem as atividades de estímulo à prática de esportes, atividades interativas, a treinamento, atividades de oficina, a estimulação intelectual, que vai desde prontidão até treinamento. Alguns dos nossos assistidos desenvolveram de tal modo que antes eram dependentes, hoje são colaboradores, trabalhadores da casa. Alguns estão sendo até preparados para trabalhar fora, para um trabalho de inclusão.
Vendo por que eu estou sempre falando nessa obra aí, né? Ela é demais, ela é simplesmente fantástica. Eu jamais iria aproveitar aqui para badalar uma obra que não fosse alguma coisa de alta dignidade. Deixa eu botar meu microfonezinho na tela que eu saí, fui lá dar uma olhada como é que tá a tal da internet, que tal uma confusão danada esse negócio da internet aqui. É uma obra maravilhosa, gente. É uma obra que não é coisa de politiquinho, de politiqueiro querendo aparecer. Ninguém, as Casas André Luiz não tem interesse de se promover às custas da caridade. Tá todo mundo, olha, tem gente nas Casas André Luiz que é contra essa campanha, porque acha que a gente não precisa estar falando, né? Para você ver o cuidado que se tem com a imagem espírita, com a imagem da caridade autêntica. Vamos ajudar, vamos participar, vamos ligar para lá, para as Casas André Luiz. E, gente, eu estou de mãos dadas com vocês, de braços dados. Se você aí de São Paulo tem produtos, aquele sofá que você quer trocar, quer comprar um novo, mas continua tá bom, aquela geladeira, ligue para lá, doe, porque já é alguma coisa que ajuda a atender essas pessoas tão necessitadas de lá. E não esqueça, vamos trocar o cartão Visa, parceria pelas Casas André Luiz. O que você já tem, você já dá um dinheirão para o banco. É só o banco que ganha. Agora você vai dar uma parte da sua anuidade para as Casas André Luiz, sem sair um centavo mais do seu bolso, tá? E quero perguntar, você já se associou ao Clube de Arte? Já se associou? Aquele clube que você contribui para ajudar outra obra maravilhosa que é o Lar Fabiano de Cristo, obra que atende mais de 70 mil pessoas no Brasil, entre crianças e velhinhos. Fantástico. Pagando R$10 por mês, você está contribuindo com essa obra e ao mesmo tempo, todo mês recebe na sua casa um brinde que geralmente custa mais caro do que os R$10. Um livro, um CD ou uma fita de vídeo. Pode ser um livro do Divaldo, um CD do Divaldo, uma fita de vídeo com seminários promovidos pelo Divaldo. É lindo. Ligue lá para o Rio de Janeiro, nesse telefone que está aparecendo no vídeo aí, que é o 021-232-8749. Mas diga, eu estou ligando por causa do Espiritismo via satélite. Ou passe um e-mail para clubedearte@ig.com.br. Eles vão entrar em contato com você e dar todas as informações sobre o que é esse Clube de Arte, como é que ele funciona. Entre em contato. Mas eu quero agradecer também ao público telespectador do programa. Semana passada não, porque eu não estava aqui, semana retrasada, eu pedi para o público, gente, vamos aprender, vamos exercitar o hábito de nos manifestar para a imprensa. O que? Você, tanta gente já tem e-mail em casa, já tem computador em casa. O e-mail é um instrumento tão barato, tão simples. Passe um e-mail para a Globo, para a Bandeirantes, para a Revista Veja, para a Folha de São Paulo, para o Espiritismo via satélite, para todo o programa de televisão, dizendo se você gostou ou não do que viu no ar. E eu contava na palestra que fiz em Campinas, que eu exercitei aqui um dia o Jornal Nacional da Globo, não sei, parece que o pessoal lá estava todo desequilibrado, que foi só tragédia, só desgraça. Eu taquei o e-mail, fiz um e-mail desse tamanho, baixei o sarrafo na Rede Globo, falei, vocês me respeitam como telespectador, que eu não estou disposto a ver só desgraça, essa porcaria na minha casa. Ou vocês mudam um pouco mais, ou coloquem as coisas boas que acontecem no mundo, eu desligo a minha televisão, ou mudo de canal, porque não é possível. Graças a Deus, a Globo foi humilde e me mandou outro e-mail, Ruth, pedindo desculpas. Não foi aquele e-mail já padrão, não. Mandou um e-mail, uma carta bonita. Você me desculpa, você tem razão. Houve um lapso na nossa redação em botar só tragédia. No dia seguinte, eu fui assistir o Jornal Nacional de novo. Veio só notícias de primeira. Foi o meu e-mail que surtiu efeito. Se você fizer a mesma coisa, a nossa imprensa melhora, gente. Se você fizer mandar e-mail lá para o Senado, tem e-mail do Senado, tem e-mail da Câmara, muita cachorrada vai parar neste país. Então, nada de omissão. Vamos acostumar a assistir televisão isso é que é o exercício da cidadania, e não esse exercício da cidadania política e demagoga que alguns políticos andam dando por aí. Manda, para elogiar também, o dia que sair uma matéria bonita no Fantástico, escreva no papel. Criemos o hábito de assistir televisão com um caderninho e uma caneta sempre ao nosso lado. O dia que o Fantástico, que a Globo, que a Record, que o SBT, qualquer emissora, a Bandeirantes, fizer um bom programa, gostei, parabéns.
Parabéns, maravilhoso esse programa. Porque eles vão ter um referencial para saber o que o público gosta ou não gosta. Eu disse isso, eu recebi tanto e-mail essa semana. Mande um e-mail para cá também. ceda@redevisão.net. Mande. Adorei essa entrevistada, gostei. Ou não gostei, ela falou bobagem. Porque ela vai gostar, né? Ela vai, opa, peraí, isso aqui que eu não gostei não agradou bem. Ou ela explica no próximo programa, olha, isso aqui não foi bem bobagem que eu disse, não, é que eu expliquei alguma coisa, pesquise. Mas como é handicap, como é que é uma devolução. Uma devolução, um retorno que você dá pra gente saber se tá bom ou não. Olha, me serviu muito, doutora Ruth. Adorei aquilo que a senhora me disse, foi ótimo, melhorou a minha relação com o meu marido, com minha esposa, com o meu filho, com não sei o quê. Não vamos ficar na omissão, gente. Geralmente os pais, a mãe, o chefe, a chefe da família não mexe no computador. Ah, é meu filho que mexe nessas coisas. Eu sei, a senhora não mexe no computador, mas escreve no papel, pede, meu filho, passa esse e-mail aqui, esse tal desse e-mail que eu não sei como é que é, manda lá para lá, diz que eu concordo ou que eu discordo. Façam isso, que funciona, vocês vão ajudar muita gente. Fala aí, faça isso. A minha coluna semanal do Jornal à Tarde já coloquei no site da Rede Visão. Alguns amigos telespectadores pediram, você tem a coluna do Jornal à Tarde, bota no seu site para a gente poder ler aqui da minha cidade e tal. Já está, entre lá hoje no www.redevisão.net e tem lá as últimas matérias, estou colocando agora atualizado. Toda semana escrevo e coloco lá, ok? E eu quero ver um e-mail aqui do meu amigo José Reis Chaves. Ah, Zé Reis Chaves, era para estar badalando seus livros hoje. Botei em casa, em cima da mesa para tomar café. Vou levar, terminei esquecendo o danado dos livros em casa. Os livros do José Reis Chaves, maravilhosos. O Mário Suriani já tem para vender na Seda em São Paulo. Eu não mostrei aqui, mas, gente, é coisa boa. Ele escreve um livro fantástico sobre reencarnação, sobre as religiões. Ligue para o Mário. Um custa R$14, o outro custa R$12. Ligue para lá, para São Paulo. Olha, eu quero o livro do Reis Chaves. Ela não mostrou no programa, mas peça que vale a pena. Esse autor fantástico de Belo Horizonte, esse amigo querido, que dá um apoio tremendo para o nosso trabalho. Os livros estão lá e no próximo programa eu pretendo mostrar aqui. E o Zé Reis Chaves, ele diz o seguinte, Ruth, num fax que mandou para nós. A psicologia acadêmica tradicional, mesmo acreditando no espírito, faz de conta que ele não existe. Do mesmo jeito que faz a Igreja Católica. O Zé Reis Chaves era da Igreja Católica, viu? Que acredita no espírito, mas não gosta de falar nele nem na eternidade. Olha que coisa, né? Já o espírita crê no espírito. E como psicólogo, aprofunda-se mais ainda na ciência do espírito. Fale sobre isso, Ruth, e receba o meu abraço. José Reis Chaves de Belo Horizonte. Eu quero agradecer o abraço do nosso amigo, né? E dizer o seguinte. Bota aqui é o que falamos no início. A psicologia é uma ciência. A ciência tem sua metodologia, sua fundamentação, seu modelo de pesquisa, seu paradigma. A psicologia hoje já não ignora o espírito. A quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal, vai colocar justamente o luminoso, o espiritual, o transpessoal, reconhecendo a multidimensionalidade do psiquismo humano. Então, a quarta força da psicologia vai acolher, inclusive, os fenômenos do espírito, os fenômenos psíquicos da criatura, trabalhando naturalmente pelo seu equilíbrio. Então, já não está assim. A psicologia, através de pesquisas, através do seu desenvolvimento, saiu da psicologia experimental, que é válida, para a psicanálise, a segunda força, depois a psicologia humanista, para se chegar à psicologia transpessoal. Nós, espíritas, é que não podemos ser fanáticos. O espiritismo é uma cultura, e essa cultura é uma cultura de vida para cada um de nós, né? Um abraço aí para o nosso amigo e acho que já estamos quase no finalzinho, só faltam 8 minutos. Né, no final do programa. Eu quero dizer que cada um de nós é uma potência de paz. E nós, como potência de paz, podemos propagar a paz. A gente diz assim,
Mas por que eu não consigo fazer isso na minha casa, no meu trabalho? Eu me irrito. É assim mesmo. A gente vai aprendendo gradualmente. A paz, queridos amigos, também é um aprendizado. É um processo de autotransformação. Existem pessoas que são potências de paz, atualizadas sem nem saberem que o são. Estão trabalhando com dignidade, com honradez, estão pesquisando pelo meio ambiente. Existem muitos movimentos pela paz. Para vocês terem uma ideia, só aqui em Salvador e aqui no estado da Bahia, nós temos o Você e a Paz, que é um projeto lançado pelo Divaldo Franco. Nós temos o Estado de Paz. É um projeto lindíssimo, extraordinário. É toda a imprensa, toda a mídia de Salvador que se reuniu e criou um projeto chamado Estado de Paz. Quando esses jornalistas envolvidos procuram veicular notícias de paz, porque diariamente, isso que a Alamar falou, diariamente ocorrem muitos atos. Eu vou dar um exemplo simples. Certa vez fomos levar uma colega no aeroporto, com mais uma terceira colega. No caminho, um pneu furou. Vocês imaginem que apareceu um táxi, claro, com um taxista. Esse taxista disse: pode ficar tranquila. Levou a colega no aeroporto, tirou o pneu, foi num lugar, trouxe o pneu já feito quer dizer, tapar o furo do pneu, colocou no lugar, não cobrou nada extra. Eu disse: veja só, se esse homem tivesse sido assaltado, seria notícia. Mas um ato desse no anonimato, e isto ocorre neste Brasil. Nós brasileiros temos tudo para sermos um povo pacífico. Verdade. Porque nós somos um povo cordial. A nossa identidade cultural é de povo cordial, como nos ensinou e defendeu a tese o professor Sérgio Buarque de Holanda. Nós somos povos novos, podemos nos construir como um povo pacífico. Eu falei do Estado de Paz, tem a Caminhada pela Paz, o projeto Paz pela Paz, fundado e dirigido por Clóvis Nunes, que é um trabalho extraordinário, tem muitas ações de paz. Quer dizer, os projetos pela paz estão se multiplicando no mundo inteiro. Graças a Deus, a tendência é aumentar, no Brasil, meus amigos. Agora, vamos trabalhar a paz. Eu vou fazer um apelo aos católicos, evangélicos, nossos irmãos do candomblé, do judaísmo, enfim, de todas as religiões, quando se reunirem para os seus cultos, reservem 1 minuto pela paz. Estamos lançando aqui uma campanha, 1 minuto pela paz. Como é que a gente faz esse minuto pela paz? A gente ora pela paz. Os católicos assistam missa em intenção da paz, não é? Eu gosto muito de também homenagear a Igreja Católica, porque eu conheci Maria Santíssima, eu conheci Jesus no início, eu conheci um pouco de Deus, foi através da Igreja Católica. Meu pai era católico, minha mãe era católica, eu fui a primeira espírita da família, quero dizer aos telespectadores, porque eu procurei uma religião. Voltei à igreja ainda na adolescência, achei que não era mais. Fui à igreja evangélica, achei que também não era. Até que eu soube do espiritismo e tive a felicidade de conhecer o Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado por Divaldo Franco, ele fazendo palestras. Conhecemos as obras espíritas. E foi a estrada de Damasco, né, Rui? Então, meus irmãos, meus amigos, as mães, as avós, aos pais, mães, as nossas homenagens. Vibrem pela paz. 1 minuto. Falem da paz. Coloque a palavra paz na sua casa, em todos os lugares. E para todos, muita paz. E muito obrigada. No finalzinho do programa, eu quero indicar os livros do Divaldo. Mário Suriani tem em São Paulo, que é a grande psicóloga Joana de Ângeles, gente. Eu tenho falado nos outros programas, deixa eu puxar, dar um close aqui nessa câmera. Deixa eu puxar para cá aqui. Eita! Está aqui os livros
do nosso querido Divaldo Franco, Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda e o alerta, tá? Semana que vem eu não estarei aqui, estarei em Nova York por ocasião da Semana Espírita em Nova York, mas teremos um programa ou gravado ao vivo, mas o Espiritismo via satélite estará no ar, como fazemos todos os domingos das 10 ao meio-dia. Muito obrigado, Brasil, até domingo com o nosso programa Espiritismo via satélite, mostrando para você o que verdadeiramente é o Espiritismo, sem misticismos, sem misturas nenhuma, na doutrina do bom senso, da lógica, da ética e da razão. Obrigado, Brasil. Até domingo com mais um programa.